E ainda falando em Neymar e seleção brasileira, informação trazida pela ESPN. Neymar não é entusiasta de Jorge Jesus na seleção brasileira e aprova a chegada de Ancelotti. De acordo com a reportagem, o jogador do Santos já se movimenta nos bastidores, faz ponte com pessoas envolvidas nas negociações e acompanha de perto todos os passos. Nem mesmo as declarações recentes do JJ, dizendo não ter problemas com o Neymar, fizeram o craque mudar de ideia sobre a possível chegada do português à seleção. A preferência de Neymar por Carlo Ancelotti deu ainda mais força a um desejo antigo do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. E aí, trazendo a informação exclusiva do nosso pilhado, ele disse que não houve ainda nenhum tipo de contato da CBF com o Jorge Jesus, hein? Em nenhum momento teve contato do JJ com a seleção brasileira. O pilhado apurou com uma fonte muito forte lá do futebol europeu, que ainda não teve essa sondagem com o JJ. Pedro, mas não é por menos, né? Por que prefere o Ancelotti ao Jorge Jesus? Estamos falando de coisas diferentes, não dá para comparar um com o outro, né? O Jorge Jesus tem que ser. O Ancelotti é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta opção. Jorge Jesus pode começar a sexta, sétima, por aí. São patamares completamente diferentes. Estamos falando de coisas totalmente diferentes. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá nem para chamar, nem para dizer que os dois fazem a mesma coisa, o mesmo trabalho. Tá louco. Olha o currículo de um e o currículo do outro. Não dá. Ô Vamp, como é que fica a turma do Penta, sabendo que Carlo Ancelotti pode assumir a seleção brasileira, hein? Ficamos muito felizes, seja quem for, né? Estamos todos super felizes. Segue o jogo? Segue o jogo. Segue o jogo e a torcida. Estamos todos em pró. Eu vi uma declaração do Cafu. É com o Ancelotti? Qualquer um. Porque eu vi uma declaração do Cafu, abre aspas pro Cafu. Me perguntam no Ancelotti, mas ninguém me pergunta do Renato Gaúcho, do Rogério Ceni, do Roger Machado. E aí já tem uma galera em rede social que falou, ó lá, é a turma do Penta. O Vampeta já tinha falado no programa. Tô falando. Que é a turma do Penta. Só eu que... Então eu sei o que se passa na turma do Penta. Aliás, o Cafu deu uma declaração engraçadíssima. Eu morri da risada. O Cafu, parabéns. Inclusive você encontrou com ele esses dias, Foi. E ele deu uma declaração engraçadíssima. Perguntaram para ele, teve muita repercussão na Europa da contratação do Depay pelo Corinthians. Ele falou, só um cara que me perguntou, que foi o Gullit, que é da seleção holandesa. No mais, ninguém nem sabia. Pô, gente, para, né? Vamos colocar as coisas. Cada um tem que saber o seu lugar, né? O seu tamanho. E o Cafu sugerindo nomes brasileiros para a seleção, né? Eu também. Sugerindo nomes brasileiros para a seleção. Para o Ancelotti eu aceito numa boa, tranquilo. Agora, o Jorge Jesus eu já acho muita forçação de barra. E essa preferência do Neymar pelo Ancelotti e isso do Neymar escolher técnico também para a seleção? Ou ter influência na escolha do técnico? Não, acho que não vai ter, não. Acho que não vai ter. Ele deu a opinião dele, não gosta do Jorge Jesus, já deixou muito claro isso. Mas eu acho que entre Jorge Jesus e Ancelotti, o cara tem que ser muito insano para preferir o Jorge Jesus, pô. Como sétima opção, né? Depois do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o Ancelotti. Mas fora isso, é uma insanidade. Não dá para comparar uma coisa. Vamos pensar aqui que... melou tudo. O Jorge Jesus não vem, ninguém convidou. O Ancelotti falou, vou pegar um ano sabático, vou curtir o dinheiro que eu ganhei aí. Vamos supor que só fique aqui, Pedro, quero ver vocês três. Que só fique aqui no Brasil. Não vai ser nenhum estrangeiro. Vamos continuar como sempre foi, um treinador brasileiro. Para você, Raí. Cara, difícil, hein? Bem difícil. Eu quero saber. Treinador brasileiro hoje. Não vai ser estrangeiro, exemplo. Não vai ser estrangeiro. Não pode ser nenhum estrangeiro que não, trabalhe nenhum, no não Brasil. Vai ser nem o Abel não vale. Não vale. Nem o Ramon Dias também não vale, não. Aí tá de sacanagem, né? Vamos supor aí, vamos marcar na opinião dos três também. Eu já falei outro dia, o Rogério Ceni. Então eu vou de Rogério Ceni também. Também, Rogério. Acho que eu vou de Rogério também. Nossa, deu unanimidade aqui. Cara, eu acho que entre os brasileiros... Pra mim, Rogério Ceni o Cuca ou o Renato Gaúcho. Eu botaria esses três. O que eu penso é assim, o Rogério, a seleção, se ela ganhar a Copa do ano que vem, vai ser uma coisa meio que aleatória, né? Não tá, como a Argentina também foi meio aleatória. Não está sendo feito um trabalho consistente para ganhar a Copa. Não está sendo feito um trabalho, né? Não está sendo feito um trabalho. Nem bom, nem ruim, perfeito. Nem nada. Isso. E já tivemos casos anteriores também de acontecer isso, né? Em 70 foi assim, em 94 foi aquela confusão, tocou o treinador e tal. Então, pode ganhar. Mas, na verdade, vai o Rogério.
Mas eu não faria o Rogério com plano para 2026. 2026 o que vier é lucro. 2030. 2026 o que vier é lucro. Ele é jovem, ele é um cara antenado, um cara que tem esse intercâmbio com o futebol europeu. Sabe? Até fala inglês fluentemente, fala francês. Acho que tudo ajuda. Não é por causa dele falar nenhum. Mas ajuda, ele tem mais facilidade de contato. Então eu seria tranquilamente faria esse esquema. O Vampeta falou Rogério Ceni, falou Renato Gaúcho. Eu boto a sequência, Rogério, Renato, Cuca e Cuca. Renato. Eu acho que eu ficaria entre o Rogério e o Roger, hein? Roger Machado, hein? Roger é um bom nome também. Eu gostaria de ver o Roger também na seleção. Ficaria entre esses dois nomes, mas acho que falta como só pode escolher um, Rogério Ceni. Falta ao Roger um pouco mais de consistência em longo prazo, né? Ele tem ali alguns bons trabalhos, mas pedaços, né? Eu acho que falta uma consistência maior, né? O Roger os caras caem de cacete no Roger agora se não empata esse jogo do Inter. Na terça, né? Contra o Nacional. Eu acho ele bom técnico, eu repito, mas acho que talvez ele viva hoje o grande momento da carreira dele, que já começou há bastante tempo, né? Ele trabalhou no Grêmio, trabalhou no Atlético Mineiro, trabalhou no Bahia, trabalhou no Palmeiras. Quando eu falo isso, Raíssa, porque Dorival e Ramon, né? E Diniz. Pra mim, o Rogério Ceni, Cuca, Renato, não deve nada pra esses aí que já foi pra seleção. Não, nada. Não deve nada. Não deve nada pro Dorival, não deve nada pro Ramon e não deve nada pro Diniz. O Cuca, eu acho que o momento especificamente dele não é tão bom assim, né? Até deu uma declaração ontem. Mas se der jogador bom, só pessoas que. Quando eu falo seleção, não é clube. Sim. Seleção, você tem um cardápio, um leque de jogadores para escolher, né? Para poder fazer essa seleção jogar bem. E também tem uma outra coisa, né? É um tiro curto ali de um mês, é um trabalho de um mês. Um trabalho de observação daqui até lá e, assim, um trabalho de um mês na Copa do Mundo. Não é uma coisa que você vai ficar ali um ano, todo dia, porque o Cuca tem muito problema de convivência, né? Tanto que ele o segundo ano quase não existe nos trabalhos dele, né? Na maioria das vezes ele vai embora ali depois do primeiro ano. Porque tem o jeito dele, enfim. Então, pensando nisso, né? Eu acho que é interessante aí olhar para esses nomes do futebol brasileiro sob esse ponto de vista também de ser um trabalho emergencial. É um tiro curto, cara. Ali um mês, é a Copa do Mundo. Daqui até lá tem mais 4 rodadas de data FIFA. No ano que vem são mais 2 datas de data FIFA antes da Copa do Mundo. Então até a Copa do Mundo o Brasil deve fazer mais 6 jogos. Os 4 que restam das eliminatórias e mais 2 amistosos muito provavelmente. E aí depois disso já é o Mundial. Então o tempo de preparação ele é muito pequeno, né? É mais a observação ali e naquele mês você conseguir fazer bons ajustes, conseguir escalar bem o time, contar com uma boa fase de bons jogadores, que o Brasil também tem à disposição, né? A Copa do Mundo muitas vezes não é um torneio lógico ali que o time se prepara e aquele que fez uma grande preparação ganha o torneio. Até por se tratar de um campeonato de mata-mata, que era o que a gente estava falando aqui há pouco, né? O mata-mata tem muito da noite, da bola que bate na trave e sai, de um contra-ataque que você não mata e toma um gol, como aconteceu no Brasil e Croácia, por exemplo. Tem vários componentes, né? Não é uma coisa que necessariamente vai premiar ali a seleção melhor preparada. Então, assim, pensando em todo esse cenário, né? E nessa hipótese que levantou o Vamp, que não me parece estar nos planos da CBF, né? A CBF me parece querer, de fato, um treinador estrangeiro e vai até o fim com essa possibilidade agora mais do Ancelotti, né? Acho que de novo ele ganhou a dianteira nessa corrida, né? Porque quando cai o Dorival, era um outro cenário, né? O Jorge Jesus já há bastante tempo deixou muito claro que ele gostaria de treinar a seleção brasileira e o Ancelotti estava ali em todas as competições, com contrato e tal, com a perspectiva de permanecer no Real Madrid. Tomou aquela cacetada do Arsenal do jeito que tomou, a temporada é muito ruim do Real Madrid, a tendência é que perca os 2 títulos que ainda tem para disputar para o Barcelona, né? Uma final contra o Barcelona e o campeonato para o Barcelona, então nesse cenário ele já não vai mais permanecer. E aí, de novo, o Edinaldo, né, volta os olhares dele para aquele que era o grande objetivo no início dessa história toda, lá atrás, quando o Tite saiu, que é o Carlo Ancelotti. E aí acho que cabe até uma discussão, né, entre os dois, entre Ancelotti e Jorge Jesus. Qual é o mais adequado para um cenário como esse? Um tiro de um mês, poucos jogos de preparação. Acho que esse é até um outro ponto interessante aí que a gente pode analisar em relação a esse tema da seleção brasileira. Você acha que dessa vez, Vamp, vem o Ancelotti mesmo ou será que a CBF vai levar outro bolo aí? Eu acho que não vem, não. Eu achar meu, né?
Sim. Não é nada assim que eu sei que não vai. Eu acho que o Ancelotti não vai topar. Eu acho que vem. Porque saiu da Liga dos Campeões, a fase dele não tá muito legal lá. Eu acho que ele vem justamente por esse motivo, né? O Ancelotti já falou algumas vezes que ele encerraria a carreira dele no Real Madrid. E acho que saindo agora do Real, a tendência é que ele não volte mais. Como saiu e voltou, né? Ele saiu em 2015, depois dele ganhar a Champions de 2014, ele sai em 15 e aí roda ali até por algumas periferias da bola, né? Ele treinou o Everton, por exemplo, na Inglaterra. Não que a Inglaterra seja uma periferia da bola, mas treinar o Everton para o Carlo Ancelotti não é assim o que ele de melhor pode, o clube que melhor pode oferecer para ele a condição de trabalho, né? Então, assim, olhando para esse cenário, é muito pouco provável que ele volte a treinar um clube desse nível, um clube dessa prateleira. E acho que a Copa do Mundo pode ser atrativa nesse sentido, né? Porque uma coisa é você ir lá convidar o Ancelotti para trabalhar 4 anos na seleção, jogar as longas eliminatórias sul-americanas contra Equador, Peru, Venezuela, e demora muito. Outra coisa é você oferecer para ele um contrato, é 1 ano. Eu acho que de seleção ele toparia se fosse a seleção do país dele, ele já... Itália. A Itália. Eu acho que não para a seleção brasileira, acho que o Ancelotti eu acho que o curto prazo daqui até a Copa do Mundo pode tornar isso mais atrativo do que se fosse um trabalho de 4 anos. Mas o nosso querido Fábio Piperno está lá na Itália, né? Foi de férias para lá e acabou tendo suas férias interrompidas, né? Por conta da morte do Papa Francisco, e tem trabalhado também nessa cobertura aqui para Jovem Pan nesses dias. Trouxe a informação, e a gente até publicou lá nas nossas redes sociais, que há uma pressão muito grande dos veículos de comunicação e até de algumas torcidas para que os clubes italianos, especificamente Milan e também a Roma, busquem a repatriação do Ancelotti ao fim dessa temporada. Porque provavelmente ele vai ficar no mercado e esses 2 clubes, né, que o Ancelotti tem história em ambos, jogou na Roma e no Milan foi campeão europeu 2 vezes, poderiam tentar, quem sabe, a contratação do Ancelotti para a próxima temporada. O Milan trocou de técnico há pouco tempo, né? Ontem, inclusive, deu uma chacoalhada na Inter e foi para a final da Copa da Itália. Então pode ser até que vença a Copa da Itália com o Francisco Conceição no comando, né? O técnico português, que ganhou já a Supercopa no início do ano também. Ele chegou no Milan no início de 2025, já ganhou a Supercopa e agora está na final da Copa. E a Roma é treinada pelo Ranieri nesse momento, né? Conseguiu uma arrancada, melhorou bastante a partir da chegada dele nessa temporada. Então, também, talvez exista essa concorrência, né? De um Milan da vida. Eu acho pouco provável pelo bom trabalho que faz lá o Conceição. Mas de uma Roma, talvez, tentar convencer o Ancelotti a permanecer na Europa, a permanecer ali na elite do futebol europeu, enfim. Isso é uma especulação. Juventus também não tá... Apesar de ter contratado agora, né? A Juventus contratou o Tudor, mas até o fim da temporada. E aí, com talvez a possibilidade dele ser efetivado se levar o time à Champions. Tá em Nesse momento hoje. Tá fora da zona de Champions, perdeu ontem a Juventus. Então, assim, tem algumas possibilidades na Europa. Na Premier League não vejo muito ele se colocando nesse momento. Então, na Itália, talvez, se ele quisesse uma volta para casa ali, para treinar algum clube italiano nessa já reta final da carreira, poderia ser uma opção. Mas acho que a seleção brasileira em uma Copa do Mundo é algo mais chamativo do que treinar hoje a Roma, a Juventus ou até mesmo o Milan. O Ruvamp acha... E aí, é achismo, né? Feeling, né? Como diria o outro. Feeling. Ele acha que o Ancelotti não vem treinar a seleção brasileira. O Raí acha que sim. Eu também acho que o Ancelotti hoje está mais fácil do Ancelotti treinar a seleção do que antes. Só fazer uma correção rápida, eu falei Francisco Conceição. Francisco Conceição é o filho do Sérgio Conceição, que é o técnico do Milan. Fiz essa confusão. Ô Vamp, e você citou o Renato Gaúcho. Eu vi o Vanderlei Luxemburgo. Ele disse que se ele tivesse que escolher, escolheria o Renato. Existe uma resistência para cima do nome do Renato Gaúcho, porque tem um perfil muito boleiro e não tem esse perfil tático. Não tem o tatiquês do Renato Gaúcho. Eu vi o tatiquês do Fernando Diniz, eu vi o tatiquês do Dorival Júnior, tiveram oportunidade, o próprio Ramon. Essa é balela. Imagina o Renato treinando seleção, que tem um período ali, né, O Ancelotti acabou de dar uma entrevista agora. Se vocês estão achando que eu vou dar chicotada, o Renato é ruim, você tem um relacionamento bom com quem você trabalha? Então... Isso é ruim? Agora, o que eu acho do Renato é que o Renato é malandro, por exemplo. Eu nunca vi isso do Ancelotti, do Guardiola, do Klopp, do Mancini, do treinador europeu. Ir para uma Copa, seja ela qual for, enfrentar time da quarta, terceira divisão, que se enfrentam. Tá lá presente a figura do treinador. O Renato mandou o time ir e ele ficou.
A praia dele é Rio de Janeiro e Porto Alegre. Porto Alegre. Ontem eu tava vendo o Fluminense sem o Renato à beira do campo, pô. O Renato acabou de chegar. Não conquistou nada ainda. Isso aí eu discordo muito. Isso aí, eu como ex-atleta, eu acho isso um absurdo. Pra agremiação e pra quem tá dirigindo. Ó, manda os caras aí que eu vou ficar treinando, que eu vou pegar o Botafogo. Ah, porque o Fluminense vai ser campeão brasileiro. Então, É um absurdo. Acho isso um desprestígio pro próprio torneio também. Desmerece, não digo nem o torneio. E os jogadores também. Primeiro a agremiação, primeiro o clube Fluminense e depois os próprios atletas, pô. Ele comanda. Vocês são Ele Eu também comanda. discordo muito disso. Ele comanda que ele o já grupo. fazia no Grêmio também. No Grêmio, só faz isso. Eu acho que quem deixa, tá mais errado do que o Renato. Renato fala assim: vou jogar isso. Eu sou presidente do clube. Não, peraí, irmão. Você comanda o Fluminense, você comanda 35 atletas. Você não vai ficar aqui treinando com 10, 11, não. o Coquinho tá Vai pra lembrando lá. que o Luxemburgo, há muito tempo atrás, fez isso no Palmeiras também. Chegou a fazer Então, isso no seja Palmeiras. quem for. Seja quem for, pra mim é desmerecer. E o Você já viu o Renato Eu também Ancelotti não acho fazer legal isso? Não. essa postura. Não. Ó, Às vezes o por Real aí. Madrid vai jogar num Guardiola, estádios lá- assim, lá- de terceira, ninguém faz quarta isso. Lá divisão. na vai lá o Europa, Ancelotti. é quarta divisão, time da quarta divisão, já tem aquelas Copa da Rainha, Copa de não sei o quê. Em quinta, sexta divisão. até. Eu vi o Real Madrid já ser eliminado. O Bayern de Munique foi eliminado pelo time da quarta divisão, tava lá o treinador presente. Isso Eu não nunca vi existe, isso, não isso não existe existe. em lugar nenhum do Não, mundo. só- Nenhum lugar do mundo. Isso- Mesmo nessas Copas Ah. aí, muito. Como Copa do Rei, as primeiras fases são jogos muito fáceis. É desmerecer, eu não digo nem a competição. Primeiro é o clube, que te paga e Exato. você tá vendendo. Não, acho que é um combo, é a competição, Ah. é o clube. São os jogadores que vão Primeiro a jogar. falta de respeito com o clube e depois com os atletas. É isso aí. Eu assim, vejo dessa forma. É uma coisa que só este personagem faz. Aí, no final de semana, eu vou torcer pro Botafogo dar um nabo. Eu fiquei treinando o time só pra pegar o Botafogo, que é clássico, Fluminense e Vai Botafogo. torcer pelo Renato Pai. E o Fluminense não ganha do Botafogo há 7 jogos. Há 7 jogos, se puxar aí. Ó. Eu acho justo Histórico ele recente é preservar. Se favorável, ganhar, hein? se Histórico ganhar, recente vai dizer que foi favorável. grandão. Assim, eu acho justo querer preservar os jogadores. Se é uma final de campeonato e tem esse jogo no meio de semana, não é campeonato brasileiro que vai faltar ainda, sabe quantas rodadas? 32 rodadas. Eu acho justo que ele preserve os jogadores, né? A Copa Sul-Americana é um torneio que, do ponto de vista técnico, tem um nível bastante abaixo dos demais, né? Não são jogos tão Outra complicados coisa também assim. que acontece no futebol europeu. Você preserva os atletas, mas eles vão pro banco. Eles ficam no banco, entra tudo depois. Todo O Real mundo Madrid viaja, vai pro O Real banco. Madrid agora que teve problema com ele. Você viu quantos jogadores estavam no banco? O Paul Bergkamp não foi deixado em casa sem fazer nada. Ele entrou no segundo tempo. Entrou o Bergkamp, Mbappé, eu acho que estava machucado. Ele não foi? entrando na vaga do Hendrick, Não, inclusive. o Rudiger estava no banco. Eu vi uma galera Foi Mbappé, titular. Mbappé que tá machucado. Mbappé que não tá. É, tá fora. Eu vi a escalação e vi quem entrou. A maioria dos titulares, tudo tava lá, não foi pro bar, não. Eu sou titular, mas eu não vou. Você não, é você é preservado. titular, você paga, mas você vai ficar no banco. Se eu precisar, você vai entrar. Como entrou a cavalaria, entrou o Berga, entrou quase todo mundo. O Renato, que eu imagino dele na seleção, se for o caso dele assumir mesmo, é porque assim, se ele já tem esse ritmo e esse perfil sendo técnico de clube, imagina na seleção, que tem um intervalo muito maior entre os jogos. Aí vai poder curtir mesmo, né? Vai poder curtir o futevôlei, tranquilinho, o professor Renato, e aí quando junta o grupo, aí vai ter pegada, vai ter treino, vai ter intensidade. Cada um com o seu perfil, cada um com o seu estilo, né?